A paz do Senhor, querido professor, você aluno, você pai, você mãe, você amante da EBD, que bênção! Estamos aqui na lição 13, feliz por saber que concluímos mais uma lição na presença do nosso Deus. Foram aí 13 lições de bênção para a nossa vida, falando acerca desse missionário, que foi o maior missionário do século, o apóstolo Paulo, alguém que tanto nos ensinou, e o nosso coração está grato a Deus por até aqui termos chegado, e com muito crescimento espiritual, com muito aprendizado e também transmitindo para essa geração, para os nossos queridos alunos adolescentes, para que eles possam assim estarem fortalecidos na paz do Senhor. Temos muito que agradecer, né? Lição de número 13, mas teve as suas lutas, teve as suas dificuldades, mas nós vencemos mais um trimestre e aqui estamos. O que dizer desse trimestre, querida professora irmã Rosimar, a paz do Senhor? A paz do Senhor, meus queridos, é um prazer estar aqui encerrando mais um trimestre, né, para a glória de Deus. E é uma satisfação muito grande estar aqui com você, aluno, com você, professor também, né, que está aqui neste momento. E para esse momento, eu queria já iniciar de uma forma diferente, que nós estamos chegando, né, já à última lição do nosso trimestre, e para isso é o momento, professor, de avaliar o seu aluno, né? Aquele momento de avaliar, de fazer aquela avaliação integral de como foi as lições, de como foi repassado para o seu aluno, e uma dica pedagógica para você, professor, para estar inserindo com os seus alunos, é um diário, você fazer um diário das viagens paulinas. É muito interessante, o aluno vai amar essa ideia, né? De você poder pedir que seu aluno faça um diário, pode ser com caderno, um caderninho mesmo, fazer algumas anotações sobre as viagens paulinas. Tenho certeza que seu aluno vai adorar essa atividade. Glória a Deus, olha aí já a dica pedagógica, né? O ponto de partida da nossa querida irmã Rosimar, uma forma de você, professor, encerrar de uma forma ainda mais a crescer esse terceiro trimestre, essa lição de número 13. Coração grato também, né, querida professora irmã Hanani, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham e que estiveram conosco, né, durante todo esse trimestre. Hoje, chegando ao finalzinho desse trimestre abençoado. Passamos por lutas, algumas lutas como Paulo passou, para conseguirmos chegar ao fim, mas vencemos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez juntos. Quero também, como irmã Rosimar, acrescentar um pouco mais, né, ao ensino dos professores que estão preparando a aula, já que, e está dentro do assunto da nossa lição deste domingo, que caso você se interesse e queira aproveitar, vocês podem fazer com seus alunos, pedir para eles, através de uma carta, né, escreverem uma carta, né, explicando o que eles acharam, o que eles entenderam, o que eles lembram da vida de Paulo, né? Tanto vai facilitar o entendimento deles em relação a como eram feitas as cartas, né? Como eram escritas as cartas naquela época, que nós vamos estudar um pouco mais à frente na lição de hoje, e também vai ser uma forma também de recapitular o que eles conseguiram aprender sobre a vida deste homem, né? Que nós estudamos durante todo esse trimestre. Glória a Deus, boa recapitulação também aqui da professora Hanani. E professor, tenho certeza que Deus ele vai direcionar você em cada ponto de partida desse, em cada dica pedagógica, e com certeza será um encerramento de trimestre abençoado. Vai ter aquela festa aí com a classe, sua classe de adolescentes, com certeza o nome do Senhor será glorificado. Lição 13, a partida e o legado do apóstolo Paulo. A partida não é uma partida triste, até porque a Bíblia diz que o Senhor ele tem prazer na morte do justo. Nós ficamos felizes, né, em saber que o apóstolo Paulo ele partiu, uma vez que a gente sabe para onde ele foi, uma vez que nós sabemos também o legado que ele deixou. Então, sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo ele traz-nos a memória sobre o ensinamento pela sua própria vida, pelo seu próprio testemunho. O quanto o apóstolo amava Cristo, se doava para o seu reino, pela causa do evangelho, militava a boa milícia, e ele vai dizer, inclusive, nas suas últimas palavras, que eu não vou dar spoiler aqui, nós vamos tratar sobre isso um pouco mais à frente, mas realmente foi uma partida de muita convicção, né? Nós vamos falar também sobre isso, e de muita alegria por saber aquilo que o esperava na eternidade. Então,
a partir daí o legado do apóstolo Paulo, lição 13 tem uma mensagem, as palavras proferidas por Paulo, as suas últimas palavras ao jovem pastor Timóteo: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, consegui guardar a fé. Uma linguagem aí moderna, atualizada, né? Nós sabemos que Paulo ele vai transmitir aquela última palavra fazendo menção da sua convicção, entendendo que era o seu fim, estava chegando no fim da sua carreira ministerial, mas feliz por o seu objetivo final ter sido concluído, que é guardar a fé, porque esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito de caminhada cristã, é sabermos que mesmo com luta, com prova, com dificuldade, nós chegaremos no final dizendo que guardamos a fé no Senhor, estamos nele inabalável, então receberemos a nossa coroa. No primeiro tópico, já para adentrarmos aqui na lição, nós queríamos falar aqui acerca do tópico primeiro, o que aconteceu depois de Atos 28, né? Tem muitos mistérios, né? Muitos pensamentos teológicos também diferentes, mas nós vamos tratar um pouco sobre isso. O que aconteceu quando termina ali esse livro histórico de Atos, o que aconteceu, como foi que se deu, quais são os registros bíblicos e também históricos do apóstolo Paulo. E Mahanani, nós sabemos que a vida do apóstolo Paulo é uma vida sempre entregue a Jesus, e mesmo nesse final da sua trajetória, como foi no capítulo 28, a sua prisão, Paulo aguardando, sendo julgado, aguardando o julgamento também, enfim, sendo direcionado para Roma, chegando em Roma, enfim, todo esse contexto nos mostra que mesmo assim, Paulo, mesmo em um cenário de prisão física, mas o seu coração estava livre para poder interceder e orar e também escrever ao coração dos irmãos na fé. É verdade. Nós, nesse livro de Atos, nós acompanhamos todos os passos de Paulo, né? Desde a sua conversão até a sua prisão, né? Lá em Roma. Mas termina o livro de Atos. E aí, o que aconteceu com Paulo, né? Fica aquela interrogação. Mas através das cartas, das epístolas que Paulo escreveu, nós vamos conseguir juntar algumas informações e entender um pouco do que aconteceu com Paulo. Não vamos ter aquela explicação mais minuciosa como temos no livro de Atos, mas pelo que a gente já conhece, né, de Paulo, pelo que a gente já viu dos feitos dele e das suas atitudes, do seu próprio testemunho, nós podemos ver que nós podemos já adivinhar, não, nós já podemos entender um pouco, né? Entender um pouco do que foi a vida de Paulo após esse capítulo 28 de Atos. Nós sabemos que ele ficou preso, recluso, durante 2 anos lá em Roma, não é isso? Teve o julgamento de Paulo, sim, ele foi julgado lá em Roma, né? Como teve a palavra de Festo e o relatório de Júlio, que foram favoráveis à pessoa de Paulo, né? Então, e a oposição judaica, ela diminuiu em relação a Paulo, né? Ele também estava distante. Então, houve minimizou a situação dele, levando ele a ter uma sentença favorável a ele e a sua libertação, consequentemente. Então, Paulo, ele foi libertado da prisão lá em Roma, né? Após esses 2 anos de prisão. E o que é que Paulo fez depois que ele foi libertado? Pelo que a gente já sabe da vida de Paulo, que ele não perdia nenhuma oportunidade para falar do Evangelho de Jesus Cristo, a gente imagina logo, ele foi pregar, até mesmo preso ele pregou, não é isso? Então, realmente não houve espaço para ele deixar vazio. Como é que ele ia fazer isso? Deixar descansar, digamos assim, depois de uma prisão? Não. Ele realmente, há relatos nas cartas, né, dele escrita a Timóteo, a Tito, de que ele viajou realmente, ele passou por algumas cidades, ele voltou a Éfeso, ele passou, por exemplo, por Troade, Filipos, né? Ele passou por algumas cidades, até para visitar as próprias pessoas, os próprios irmãos que ele deixou ali, as pessoas que os ajudaram enquanto ele estava preso nas prisões de Roma, né? Então, ele queria ver como aquelas pessoas estavam. Então, nós sabemos que ele viajou não só por passagens bíblicas, mas também por alguns estudiosos que escreveram em relação à vida de Paulo,
né? E o que a gente sabe é que, por exemplo, quando ele chegou em Éfeso, ele passou por Colossos, né? Colossenses foi uma carta, me corrijam se eu não estou enganada, que ele escreveu enquanto estava na prisão, não é isso? Ele passou pela leitura de alguns livros que eu andei lendo para reunir alguns dados. Eu percebi que ele passou em Colossos e todo o conteúdo da carta que ele escreveu aos Colossenses, ele pregou novamente para aquelas pessoas naquele lugar, né? Falando sobre Cristo, que Cristo era o Filho de Deus, era o único Filho de Deus, alertando sobre falsos profetas, né? Instruindo sobre a vida prática cristã, que é uma das coisas que Paulo faz muito em suas cartas, que é instruir, né? E nós vamos ver mais na frente. Aí Paulo vai a Éfeso. E a gente vê nessa trajetória de Paulo, após a sua libertação, que ele, de uma certa forma, ele traz para algumas cidades uma segurança, né, para fortalecer a fé daqueles cristãos que estão naquela cidade. Como, por exemplo, em Éfeso. Quando ele passou por Éfeso, ele percebeu que o mundanismo estava muito forte naquele lugar, né? Os adoradores da deusa Diana estavam sendo muito influenciadores dos cristãos, da vida cristã, né? E a fé dos cristãos estava diminuindo. Então, o que foi que ele fez? Movido pelo Espírito Santo. Ele resolveu deixar Timóteo à frente da igreja de Éfeso, né? Para cuidar daquela igreja, fortalecer a fé daqueles irmãos, né? Paulo, como ele tem essa intimidade com o Espírito Santo, que a gente já vem estudando durante algumas lições, com certeza ele já sabia que o seu fim estava próximo, que não lhe restava mais muito tempo. Então, a gente percebe nesse passeio que Paulo dá em algumas cidades, né, de que foi bem rápido, foram poucos dias que ele passou em cada lugar, e ele foi vendo as dificuldades que as pessoas estavam tendo e tentando reparar, tentando deixar mais seguro, tentando deixar pessoas idôneas, pessoas de sua confiança à frente daquelas igrejas, né, para que elas pudessem caminhar. Então, a gente percebe que Paulo deixou Timóteo em frente, responsável pela igreja de Éfeso, e viajou, e fez mais uma viagem, saiu de lá para a Macedônia, certo? Nesse percurso, ele escreve uma carta a Timóteo, instruindo ele a fortalecer a sua fé, né, e ajudá-lo nessa grande responsabilidade que era estar à frente da igreja de Éfeso. Quando ele chega lá em Creta, né? Não, ele passou por Creta. Ele está chegando em... É isso mesmo. A igreja de Creta estava precisando também de um auxílio. Ele percebeu que a igreja lá estava um pouco desorganizada, né? Estava precisando de alguém. Então, a pessoa de confiança que ele sentiu através do Espírito Santo de deixar à frente daquela igreja foi Tito, que lhe acompanhava também, né? Então, ele deixa Tito responsável por esta igreja para fazer esta organização. Aí é quando ele sai de lá e, na sua própria próxima viagem, né, ele escreve a sua carta a Tito, orientando Tito, né, em relação ao que ele deveria fazer naquela cidade, que a carta de Tito a gente vai ver mais na frente, eu acredito que vocês vão falar sobre ela, que fala sobre a liderança da igreja, não é isso? Para instruir como deve se construir, como deve ser a liderança da igreja, né? Então, Paulo, ele segue viagem, escreve essa carta para Tito, certo? E da mesma forma que ele fez com Tito e com Timóteo, ele faz com Erasmo, deixando ele responsável pela igreja de Corinto, certo? Paulo, como a gente já falou, ele já sabia que ele já sentia que a sua missão estava chegando ao fim. Então, ele sentia que precisava deixar pessoas de sua confiança à frente das igrejas, para dar continuidade à obra, pessoas que pregavam a mesma palavra que ele pregava, né? Pessoas que ele sabia que iria dar continuidade realmente pregando as mesmas palavras, sem deixar as falsas doutrinas entrarem, não é isso? Aí a gente vê um pouco mais na frente que passaram-se alguns anos e
Paulo fazia essas viagens tentando organizar, e a gente tem como fato histórico, né, para chegar ao fim da vida de Paulo, um incêndio que tem em Roma, na cidade de Roma, um período de repressão ordenada lá por Nero, e há esse incêndio em Roma, e os cristãos eles são culpados desse incêndio, né? E por causa disso, Paulo ele é preso. Ele vai ser culpado de ser os líderes dos cristãos, né? Nesse período que a Roma é incendiada, os cristãos eles são culpados e há uma perseguição muito grande, muito forte aos cristãos nessa época. É nessa época que a gente vê aquelas histórias dos cristãos sendo queimados, sendo jogados aos leões, não é isso? Há um período de perseguição muito grande. Então, muitos cristãos se esconderam, muitos procuraram abrigo em outros cantos, mas Paulo ele continuou pregando a palavra de Cristo. E por esse motivo ele foi encontrado e foi preso novamente, sendo acusado de ser os líderes dos cristãos, né? Mas dessa vez, Paulo, ele não foi preso como daquela outra vez lá em Roma. Em Roma nós percebemos que ele foi preso, ele conseguiu se defender, ele conseguiu, não houve tanto, ele não foi espancado, não foi, né? A sua prisão ela foi mais amena. Dessa vez não. Dessa vez ele não foi tratado com respeito como foi tratado da outra vez. Paulo, dessa vez ele foi realmente torturado. Não houve uma tolerância por ele ser romano ou não, né? Então nós vemos lá em 2 Timóteo, na carta a Timóteo, nós percebemos capítulo 2, versículo 9 e 10, e o capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ler aqui apenas um para a gente embasar aqui um pouquinho. Nós vemos que Paulo, ele conta do que ele está passando, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E o 4:6, que diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, tanto Paulo, ele estava sofrendo na prisão, a gente vê o sofrimento dele, né? Que ele realmente estava sofrendo, provavelmente torturado, né? Sendo machucado, e ele sabia que era o fim dele, realmente, que tinha chegado o fim dele. Mas a gente não vê em momento nenhum, como a gente já falou, ele murmurando, mas sim através das suas cartas a gente vê que ele agradece a Deus, né? Agradece pela sua missão, pelo papel que ele tem desempenhado, por Deus ter escolhido ele, né? Nesse período que ele ficou preso, ele escreveu a 2ª carta a Timóteo, que é essa que a gente leu, que realmente demonstra o seu sofrimento e o que ele passou naquele lugar, né? Ele tenta se defender, ele chega a um julgamento, ele tenta se defender, mas não é a vontade de Deus que ele realmente chegou ao fim, né? E a sua defesa não é aceitada. E então Paulo ele é acusado e sentenciado à morte. Como Paulo era romano, naquela época esse tipo de sentença levava a pessoa a ser morta por cruz. Mas Paulo era romano, então ele não poderia ser crucificado como Jesus. Então ele foi, pela lei, ele teria que ser decapitado, né? Então há um relato por estudiosos que Paulo ele foi morto por decapitação justamente por causa disso, porque ele era romano e ele não poderia ser crucificado. E nessa carta, né, na 2ª carta que ele escreve a Timóteo, tem o nosso versículo, o nosso texto áureo, né, que a gente, pelo menos quando eu era mais nova, a gente chamava assim, o nosso texto áureo,
onde que todo mundo acho que tem em seu coração esse versículo que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Que ele fala para Paulo. E a gente percebe nesse último versículo que mesmo no fim da sua vida, ele agradece a Deus por ter terminado, né, a sua missão. Não por ter vencido, porque quem venceu foi Cristo, né? Mas por ele ter terminado e ter cumprido a missão que Jesus colocou em suas mãos. Né? E isso a gente tem que tirar para nós como lição. Nós estamos aqui na Terra para pregar. A nossa maior missão é proclamar e testemunhar, né, o reino de Deus. E como é que nós estamos fazendo isso? Será que lá no nosso fim nós vamos poder fazer como Paulo, agradecer a Deus que nós terminamos e concluímos, né, aquilo que Deus colocou em nossas mãos? É uma forma também da gente puxar dos nossos adolescentes se o que eles estão fazendo está sendo realmente para a glorificação do nome de Deus, está sendo para o crescimento da obra do Senhor, o crescimento do reino de Deus, né? Vamos trazer essa lição para os nossos adolescentes, a lição que Paulo nos trouxe, de não simplesmente acabar, termina, não venci, não. Nós temos que concluir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Por isso que nós temos que estar constantemente como Paulo, buscando a Deus, buscando, orando, jejuando e tendo intimidade com o Espírito Santo para conhecermos o nosso propósito, né? E sabermos que quando a gente estiver no fim do nosso propósito, nós vamos ter a certeza e a tranquilidade no nosso coração e que a gente vai ter terminado a nossa missão, a missão que Deus colocou em nossas mãos, e nós vamos ter o quê? Guardado a nossa fé e vamos nos encontrar com Deus, né? Nos encontrar com Jesus Cristo, que é a nossa maior vitória, nossa maior esperança. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Só um ponto, irmã, você perguntou se realmente estava Paulo escreveu aos Colossenses, né, entre 60 e 62 depois de Cristo, na sua primeira prisão em Roma, a primeira vez que ele estava preso em Roma, e realmente a irmã Hanan trouxe aí um relato histórico abençoado, tremendo, né, sobre esse tópico primeiro, e é muito interessante porque tudo vai terminar justamente nessas últimas palavras de Paulo. E eu quero justamente aqui fazer um reforço no que a irmã Hanani falou, né? Ele não venceu porque Cristo foi quem venceu, ele guardou, ele concluiu, ele conseguiu chegar até o fim. Ele combateu o bom combate, ele iniciou, mas ele chegou ao fim, né? Isso é algo tremendo e poderoso, porque muitos iniciam e poucos terminam ou chegam até o fim. Só que o Senhor nos chamou para que nós possamos chegar até o fim. No fim, possamos dizer, como disse Paulo, guardei, preservei, estar comigo, eu tenho uma fé, a fé está intacta, a convicção está intacta. Então, amado professor, caro professor, realmente isso é algo tremendo para se trabalhar com o adolescente, né, nessa lição de número 13, e mostrar que ao final da sua vida, Paulo deixou um grande legado. Paulo foi alguém extremamente usado por Deus, mas mais do que isso, ele não só fez muito para o reino de Deus, ele guardou a fé para ser recebido para com esse reino na eternidade, porque nós precisamos entender que o fazer é muito importante, só que Paulo ele fazia, mas se preocupava também consigo mesmo. É por isso que ele vai dizer, Timóteo, cuida de ti mesmo, porque Paulo entende que a gente, tanto nós fazermos, a gente acaba perdendo a essência, a nossa essência do nosso espiritual. Então, o fazer é muito importante, só que isso também se preocupa conosco. Então, o adolescente precisa entender que é muito importante ele fazer, ele pregar, ele evangelizar, e sempre se preocupando também com a sua espiritualidade. Nunca deixando de lado a sua oração, a sua leitura, seu devocional diário, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. E ao final nós iremos, como disse Paulo, guardei a fé. Foram lutas, muita coisa que me quis tirar de mim essa fé, mas eu guardei, eu cheguei até o fim. Irmão Osimar, um relato histórico aí tremendo, né, daquela professora irmã Hanan, nesse tópico primeiro, falando sobre o que aconteceu depois, qual o relato histórico, a análise. Então, um relato realmente abençoado. Queria ouvir a irmã Rosimar, depois nós vamos ouvir a irmã Hanani para prosseguirmos para o próximo bloco, em nome de Jesus. É muito interessante isso, ouvir falar sobre, chegar até aqui, né? Até essa lição 13 nos faz lembrar e relembrar de tudo aquilo que o apóstolo passou, né? E aí é hora da gente perguntar ao nosso aluno, qual é a história, qual é o legado que eu estou escrevendo ao longo da minha caminhada? Olha aí, a pergunta para o seu aluno.
Nós sabemos que o apóstolo, né, através do seu ministério, ele influenciou, ele teve uma influência muito grande. Essa questão da influência, ela é muito importante na nossa vida, na vida do adolescente, né? Então, nós vemos aí que o apóstolo, ele influenciou o desenvolvimento e a organização das igrejas, através das suas cartas, através do seu exemplo de determinação. Nós vemos que ele estabeleceu as bases, né, teológica cristã, né? Da teologia cristã, né? Formou líderes, ele demonstrou como pregar o evangelho e como viver, né, a vida cristã, porque Paulo ele tinha esse cuidado. Então nós sabemos o grande legado que ele nos deixou, né? Que sirva de exemplo. Nós sabemos aí, querido professor, para que você passe para o seu aluno, né? A importância de transmitir, né? De deixar o legado, de construir uma história, né? Alicerçada na palavra de Deus como um grande exemplo para a nossa vida e para outros que vão se espelhar em nós. É isso aí que eu coloco. Glória a Deus. Que a gente tem para assim, fechar aqui nesse primeiro tópico, né? Da vida que a gente tem estudado de Paulo, desde o momento que ele teve aquele encontro lá em Damasco com Jesus, até o momento da sua morte. Ele abraçou a missão que Jesus deu a ele, de pregar o seu evangelho, né? Não teve medo, não temeu diante das adversidades, que não foram poucas, foram muitas que Paulo passou, né? Tem até um versículo, eu não me recordo qual é o versículo, mas tem um versículo que ele fala que passei por prisões, passei por tribulações, né? Ele passou por tanta coisa, mas ele não deixou a sua fé ficar abalada, né? Não teve dúvida que aquilo realmente era para ele. E a gente vê aqui nesse capítulo, nesse relato, né, do final da sua vida. E mesmo após prisões, mesmo após tribulação, ele terminou a sua missão, ele cumpriu a sua missão, né? Você adolescente que está nos assistindo, você professor que vai passar essa aula, transmitir a aula para os seus alunos, que você possa deixar claro para os adolescentes, que eles possam ter como testemunho, como aquelas pessoas da época de Paulo tiveram como testemunho a vida de Paulo, né? E muitos creram e aceitaram a Cristo como Salvador por causa do testemunho da vida de Paulo. Que nós tenhamos Paulo como nossa testemunha, nosso exemplo, né? De que servir a Cristo é a melhor coisa. Fazer a vontade do Senhor é a melhor coisa, né? Se a gente estiver debaixo da vontade do Senhor, as portas se abrem quando é para se abrir, se fecham quando é para se fechar. E quando a gente aceita a vontade do Senhor na nossa vida, né, sem dizer fechou, ai Senhor, por que fechou? Não, porque foi a vontade de Deus. Quando Paulo foi preso, Paulo podia ter dito, mas Jesus, por que fechou? Não é para me pregar o teu evangelho? Por que eu estou preso? Por que eu estou aqui? Mas ele não fez isso, né? Então, tenhamos como exemplo a vida de Paulo. Mesmo que as portas se fechem, nós estaremos dispostos a continuar lutando pelo reino de Deus, a continuar proclamando esse evangelho que transforma, que liberta, né? Glória a Deus, glória a Deus. E Paulo não teve nem aula, nem coach, naquela época acho que não tinha nem coach, né? Paulo entendia que cada situação adversa era uma oportunidade de Deus para a sua vida. Ora, já imaginou se Paulo teria tempo nas suas viagens missionárias, que era tão causticante, era tão corrido, de escrever tantas cartas, tão preso, ele teve a oportunidade de escrever cartas para admoestar, para cuidar das igrejas, né? Que vai ser justamente o tópico 2 do que nós vamos tratar, mas fechamos aqui o primeiro bloco de forma muito abençoada. Tópico 2, lição 13, trata sobre comunicação. As epístolas, né? A forma que Paulo se comunicava através das epístolas. Nós já até falamos em lições passadas, incluindo mais de uma, que as epístolas naquela época, cartas que tinham um teor, as epístolas paulinas, no caso, um teor religioso, era um teor de ensino religioso, teológico, fundamentado em princípios bíblicos, era um meio de comunicação. Então, Paulo usava esse meio de comunicação para enviar as epístolas para poder, de cunho religioso, para poder chegar até os irmãos e fortalecer o coração de cada um deles. Hoje em dia, nós temos muitas ferramentas, já tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o próprio smartphone. Naquela época não tinha nada disso, a comunicação era muito mais difícil,
mas mesmo assim, em meio de tanta dificuldade, Paulo conseguiu atingir ou alcançar, por melhor dizer, tantos povos, tanta gente para glorificar o nome do Senhor. E então, o tópico 2 fala acerca da comunicação. As epístolas, elas eram feitas de duas formas: pergaminho e papiro. E eu acho interessante porque isso aqui cativa muito também a atenção dos adolescentes, incluindo o tópico 1, essa questão desse relato histórico, né, passando por onde Paulo passou, é muito interessante. E aí, no tópico 2, você também pode trazer para o querido aluno, cara professor, algo muito interessante, que é a questão do pergaminho e do papiro, de que é feio, está na lição, nós vamos falar, mas se você puder, traz uma imagem, né, para colocar no data show, colocar no notebook, colocar, traz impresso, né, o papiro. Quem sabe, se você tiver, aí era uma benção, tem um papiro, tem um pergaminho, então leva para que os adolescentes possam poder ver, né, isso cativa muito também, para eles poderem conhecer o que era aquilo, qual esse meio de comunicação de Paulo para as igrejas naquele tempo, né? O papiro era feito do miolo de uma planta aquosa, né, egípcia, uma planta egípcia aquosa, feita desse miolo dessa planta. E o pergaminho nós sabemos que era feito do couro de animal. É interessante porque se utilizava, né, desses dois artifícios, ou não, melhor dizer, desses dois objetos, que era o pergaminho e o papiro, para escrever ali e enviar essas epístolas. Então, de que eram feitas as epístolas que Paulo se comunicava com as igrejas? Pergaminho e papiro, uma dessas duas formas era a forma que Paulo se comunicava através das suas epístolas. E essas epístolas, às vezes, ora era escrito de próprio punho de Paulo, né? Porque nós sabemos que Paulo escreveu a próprio punho algumas epístolas, principalmente algumas das quais quando ele estava preso, já foi falado pela irmã Hanani aqui, quando ele estava preso, ele escreveu algumas cartas de próprio punho, porque nós precisamos compreender também, caro professor, que Paulo não escreveu apenas as 13 epístolas que é nominado a ele, né? Nós temos 27 livros do Novo Testamento, 13 são associados a Paulo, 13 livros, né? Então praticamente metade do Novo Testamento, tamanha a influência e o legado do apóstolo Paulo. É alguém que simplesmente seus escritos é metade do Novo Testamento. Olha o quanto Deus usou este homem para abençoar, inclusive, misericórdia, quase não sai, inclusive, ainda hoje, né, nós somos influenciados por Paulo. Quantos princípios, questões litúrgicas também, de ordenança, como a Santa Ceia, tudo influência do apóstolo Paulo, ensinamentos para a nossa vida. Então, esse foi alguém que Deus usou de uma forma muito poderosa, caro professor. E é interessante, porque ou ele escrevia a próprio punho, ou era um escriba, né? E o escriba era aquele que era especialista na escrita, que escrevia também. Paulo falava, e então ele escrevia, como foi o exemplo de Técio. Técio foi há um registro bíblico, né, sobre Técio. Nós conhecemos um dos escribas que escreveu, teve a alegria e o privilégio de escrever as cartas paulinas, foi Técio. Outras Paulo escreveu de próprio punho. Há outros escribas, outros que inclusive não estão nominados, como eu disse inclusive anteriormente, são 13 cartas nominadas a Paulo, né, registradas por Paulo, só que existem outras cartas que não entrou no cânon sagrado. Por exemplo, Paulo escreveu a Coríntios 4 cartas, 2 entrou no cânon sagrado, 2 não entraram. Então, existem outras diversas cartas que Paulo escreveu às igrejas, e as cartas pessoais também, né? Porque não, inclusive essas por essas razões talvez não entrou no cânon sagrado, até porque não eram talvez cartas diretamente inspiradas pelo Espírito Santo, mas cartas pessoais, direcionadas a uma pessoa, direcionado a uma família. Então Paulo escreveu muitas outras cartas, foi alguém que se dedicou muito na questão das epístolas, né? Muitos homens foram usados por Deus também para ajudar o apóstolo nessa questão. E tem os mensageiros, né? E é interessante porque há um galardão para todos eles, né? Isso é interessante porque Deus ele conhece o nosso trabalho. O trabalho desses também não pode ser minimizado. Tem um apóstolo que foi extremamente usado por Deus, mas tem um escriba que escreve. Tem um mensageiro que leva, que carrega a carta, que sem ele também a carta não consegue chegar. E Deus conhece. Isso é algo interessante para você, inclusive, passar, professor, porque pouco se fala de Técio, que foi um escriba, mas há galardão para Técio também. Deus há de honrar, porque Deus ele conhece o nosso trabalho.
Deus conhece. Às vezes o resultado pode ser aplaudido para um ou para dois, mas é sempre um conjunto, né? No reino de Deus, na igreja, sempre muitos fazem. Nós precisamos entender que nós não fazemos para o homem ver, nós fazemos para que Cristo veja o nosso trabalho e então nós sejamos galardoados por isso. E é interessante que as professoras Hanan e Osimar, eu quero ouvir também um pouquinho das nossas professoras falando acerca desse tópico, primeiro da comunicação, falando acerca das epístolas. Nós vamos falar daqui a pouco eu vou falar sobre a estrutura também, né, da epístola, qual era a estrutura organizacional de cada epístola, mas eu quero também destacar aqui a questão dos mensageiros. Tinha os mensageiros, como Tíquico, como Onésimo, como Febe, que eram alguns mensageiros que foram nominados, né? E temos as referências aqui, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, né? Mas você, professor, pode ler na sua classe, até oriento você a ler na sua classe, eu não vou ler para nós ganharmos tempo e otimizarmos tempos aqui no podcast, mas foram alguns dos mensageiros. E a proposta, o propósito do mensageiro era, ou ele lia aquela epístola e levava, ou por orientação do apóstolo Paulo, por exemplo, está em questão, ele falava alguma mudança ou alguma coisa a ser acrescentada, o mensageiro tinha autorização também para acrescentar aquilo que era direcionado pelo remetente, ou então ele nem lia. De repente o apóstolo dizia, isso aqui não precisa ler, não tem nenhuma alteração, nenhuma mudança, é só você chegar lá e entregar, e ele cumpria com o seu papel, ele era fiel ao seu propósito. Nós vemos, por exemplo, em João capítulo 11, que Marta e Maria vão enviar uma mensagem a Jesus, ao mensageiro que envia. E a mensagem é, o teu amigo Lázaro, ele está enfermo. E o mensageiro leva a mensagem do jeito que Maria e Marta falou, ele chega porque o mensageiro é fiel à mensagem. Então, eu quero deixar cara aqui o trabalho, né? Tem um apóstolo que se dedica à missão, à evangelização, ao discipulado, à implantação de igreja, mas há também outras pessoas que ajudam nessa conjuntura dessa comunicação, que é o escriba, por exemplo, é o mensageiro, que há galardão para todos, porque Deus conhece o nosso trabalho e não há de se esquecer de nenhum de nós. Irmã Rosimar, nós sabemos que as cartas naquele período, as epístolas, elas foram de fundamental importância, porque Paulo passou por algumas cidades e algumas Paulo teve a alegria de passar apenas uma vez, mas mesmo assim, posteriormente, ele podia enviar cartas, e essas cartas foram cartas que reforçaram o coração, né, dos nossos irmãos, e assim eles continuaram sendo edificados e crescendo na maturidade cristã. É interessante isso mesmo, Felipe. O mais interessante que é importante passar para o nosso aluno, queridos professores, é que a carta, explicar para o nosso aluno que a carta ela é um gênero textual, né? Que é bem importante a gente citar para o nosso aluno, né? Que ela é um gênero textual dialógico, ou seja, ela tem o objetivo principal de estabelecer uma conversa, né? Entre dois interlocutores específicos. Então, isso aí é importante a gente passar para o nosso aluno, que a carta ela pode ser utilizada na comunicação entre amigos e familiares. Nós podemos até fazer uma dinâmica em sala, utilizando o correio interativo, no qual vocês podem, professor, elaborar cartas mesmo paulinas e fazer aquela interação nas salas, nas outras classes, né? Pedir que um aluno seja um mensageiro e faça essa entrega nas outras salas. É um momento no qual a gente pode avaliar e também interagir com nossos alunos ali na EBD. Então, nós sabemos que quando o mensageiro chegava, né, ao destino, ele seguia algumas orientações. É uma das coisas que o irmão Felipe vai colocar aí, eu acho bem importante, né, dadas pelo remetente. Ele explicava as instruções, né, e ele lia, né? Então, a gente pode estar fazendo isso aí com nossos alunos, né, para que possamos fazer aquela integração, né, interligação, né, de tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo do nosso trimestre. E assim, com certeza, o nosso aluno vai estar motivado, né, a relembrar. Vai ser uma atividade no qual eles vão poder relembrar. A gente vê, irmã Rosimar, que analisando a atividade do mensageiro daquela época, nós somos mensageiros, todos nós, né? Somos mensageiros da palavra de Deus. E é um ponto que nós temos que prestar atenção. Nós somos mensageiros fiéis à palavra de Deus, nós estamos realmente pregando aquilo que a palavra de Deus, falando aquilo que a palavra de Deus está falando, ou nós estamos difamando a palavra do Senhor, mudando, né? Como os falsos profetas, os falsos mestres. Temos que analisar, estamos sendo verdadeiros mestres ou mensageiros
né, da palavra de Deus. Eu achei interessante quando o irmão Felipe estava falando do papel desse mensageiro, daquelas pessoas que muitos não são citados, né, das pessoas que levam essas cartas, as pessoas que fazem os trabalhos mais simples, né, ou trabalhos menores, que a gente pode dizer que são menores, mas que para Deus tem uma influência e um valor tão grande, né? Alguns adolescentes podem até achar que o que eles fazem é muito pequeno por eles serem adolescentes, mas nós como professores temos que passar para eles que o mínimo que eles fazem é tão precioso para Deus, é tão valoroso, e que o galardão deles está sendo acrescido, cada coisa que ele faz vai somando ao seu galardão, né? Pouca coisinha que você faz, é um louvor que você canta na igreja, é uma mensagem que você leva para alguém, é uma atitude que você toma de dar um abraço naquele que necessita. Às vezes você acha que isso não tem valor nenhum, né? Mas isso é muito, tem um valor enorme para Jesus por você se deixar usar, né? Através desses pequenos detalhes. E os mensageiros daquela época, eles se deixavam usar, né? Os mensageiros que levavam essas cartas para as igrejas que Paulo escrevia foram realmente usados por Deus para levar essa mensagem e levar a verdadeira mensagem, não deixar que ela mudasse, né, no meio do caminho. Glória a Deus, glória a Deus. É verdade, Manana. Inclusive, hoje não se há necessidade de escriba, né? Até porque a mensagem já foi até traduzida. Nós temos a mensagem, inclusive, com diversas traduções. Nós já temos a mensagem escrita, nós já temos a mensagem traduzida, mas o Senhor ainda continua se utilizando dos mensageiros. Nós somos mensageiros e você, professor, precisa, inclusive, dizer isso para o seu aluno. O seu aluno é um mensageiro, que possamos ser fiel à mensagem, a mensagem que nós recebemos. Não há necessidade de mudarmos nada, nem de acrescentarmos nada. Há necessidade de podermos pregar e transmitir a mensagem que nós temos, porque é bondade do céu ter nos dado essa palavra. A estrutura da epístola era bem interessante, como a irmã Rosimar falou. Realmente nós vamos falar aqui um pouco sobre ela, que ela tinha o nome do remetente, ou os nomes, né, quando era mais de um, o nome do remetente. É por isso que você sempre vai ver Paulo, na introdução das suas cartas, ele se apresentando, apóstolo Paulo, irmão Paulo. Ele sempre vai se apresentar, porque tem os nomes, né, do remetente, ou o nome do remetente. Então, o destinatário. Então, logo em seguida, você vê Paulo saudando, ele se apresenta e ele saúda se apresentando e saúda fazendo menção na questão do destinatário dentro dessa saudação, né? Trazendo uma saudação de paz, trazendo uma saudação de ânimo, trazendo uma saudação de encorajamento. Você sempre vai ver, independentemente do conteúdo da mensagem ou da carta, Paulo sempre vai saudar com paz, com ânimo, com encorajamento, né, os irmãos que estão recebendo aquela carta. Tinha o desenvolvimento, né, dos assuntos que Paulo queria tratar. Inclusive, algumas cartas vai ter diversos assuntos, né? Tem cartas que há mais de um assunto central e outros diversos assuntos secundários. E a saudação final. Paulo sempre ele começa a sua carta nesse padrão, né? É praticamente sempre o mesmo padrão. Ele começa saudando seus irmãos, e aí se apresentando e saudando também o destinatário. Ele desenvolve os assuntos, aquilo que ele quer falar, para mostrar a igreja do Senhor através daquela carta, e então ele conclui saudando também os seus irmãos na fé. É muito interessante esse padrão do apóstolo Paulo, porque, inclusive, na lição, o autor faz questão de mencionar isso. Parece que o apóstolo está lá, parece que ele está presente, né? Quando, inclusive, essa didática que a irmã Osmar falou é muito interessante, porque realmente introduz esse sentimento, né? Quando se faz isso, essa questão de poder replicar isso para poder estar ainda mais inteirado, relembrar, avaliar, etc. Essa longa-metragem do que foi tido nas demais lições. E é interessante porque o adolescente, caso você, professor, possa fazer isso na sua sala de aula, o adolescente ele vai viver essa experiência. Né? Parece que o apóstolo Paulo está lá. Quando o mensageiro ele falava, parece que era o apóstolo ali presente, ele estava presente com muito sentimento através daquelas cartas. Inclusive, tem cartas que como nós já ouvimos, diversas cartas que Paulo, eu rogo
né? Ele chegava a rogar, havia um sentimento pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, o nosso Pai. Então, há um sentimento, às vezes, muito profundo, muito intenso. Então, parece que Paulo está presente ali, né? E nós até podemos conjecturar, segundo a história, o autor também nos escreve, né, que imagino, de repente, alguém reunindo os irmãos ali em Éfeso e dizendo assim, olha, tá chegando uma carta aí do apóstolo Paulo, vamos nos reunir. Então, eles se reuniam para fazer aquela reunião, aquele culto ao Senhor. E então, a mensagem era justamente aquela carta de Paulo, admoestando os irmãos, e os irmãos ouvindo e se alegrando. Então, é algo realmente tremendo. E glória a Deus, porque tinha esse meio de comunicação. Deus, ele sempre vai fazer a sua mensagem chegar de alguma forma até o ouvinte. É um propósito de Deus para que o ouvinte consiga ter acesso à mensagem, aquilo que o Senhor quer dirigir ao seu coração. E na época do apóstolo Paulo, inclusive nos seus últimos dias de vida, na sua partida final, chegando ao inverno, como assim ele vai definir aquele momento de partida, né? Paulo vai se utilizar muito desse meio de comunicação da época, né, que era através das epístolas, com muito sentimento, com muito amor, com muito empenho. E então os irmãos recebem essas cartas edificadas e nós recebemos, e também ainda hoje continuamos sendo edificados. Olha o quão grande é a obra de Deus, é a forma que Deus trabalha. Deus utilizou de Paulo naquela época, através das suas epístolas, para aquela igreja presente, né, direcionada através, às vezes, para uma igreja, às vezes para algumas igrejas, como é a carta aos Gálatas, né, que é escrita para a região da Galácia, para muitas igrejas, mas a mesma carta que continua falando, que falou naquele tempo, é a mesma carta que continua falando até os dias de hoje, para nós vermos a glória que é a palavra de Deus, né, a glória que é a mensagem de Cristo, que nós vamos tratar justamente sobre essa questão da importância, da supremacia da palavra de Deus, né? Justamente no tópico de número 3. Fechando aqui o tópico 2, bloco 2 fechado, vamos adentrar no último bloco para encerrarmos a lição 13. E como nós falamos, chegamos aqui com o nosso coração muito grato ao Senhor por até aqui termos chegado. E assim como disse o profeta, nós estamos aqui até aqui. Nós chegamos aqui, estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Levantamos um altar de gratidão a Deus, Ebenezer, porque sabemos que o Senhor ele tem nos ajudado. Tópico 3 fala sobre as cartas paulinas. E, irmão Rosimar, não foram poucas não, né? Foram 13 cartas paulinas, né, que o apóstolo escreveu, 13 ali pergaminhos e papiros que são direcionados ali através dos mensageiros para a edificação da igreja, cartas abençoadas, como eu falei, cartas que não foram caladas, cartas que continuam ainda hoje falando ao nosso coração e edificando a igreja do Senhor. Isso mesmo, meu filho. Nós vamos conhecer agora, reconhecer, né, essas cartas e saber, né, que Paulo ele não escreveu tratado, né, e sim carta. Isto é, ele escreveu instrumento de comunicação contingentes, né. Para entender o pensamento paulino dessa forma, nós sabemos que é necessário conhecer as circunstâncias históricas em que as cartas, né, foram concebidas, né? Então, as causas que lhe deram a origem, o objetivo de Paulo, né, no qual se propunha a escrever essas cartas, as estratégias argumentativas, né, que ele usou para alcançar e, finalmente, o conteúdo que ele pretendia transmitir, porque era muito interessante a forma que o apóstolo ele escrevia suas cartas. Nós vemos aqui que as epístolas, né, ou cartas, elas eram correspondências escritas que funcionavam, né, como um método popular de comunicação. Então, a carta ela era muito importante naquele tempo, porque era uma forma como é que diz, aproximar as pessoas, né? Não tinha, naquela época não existiam as comunicações que nós temos hoje, né? Que nós temos meios de comunicação mais eficazes, mais rápido, né? Para se mandar uma mensagem, se enviar uma mensagem, né? Paulo, eu acho muito interessante que, por meio delas, seus escritores, né, mesmo distante, eles se alimentavam, né, e de uma sensação de proximidade pessoal que elas proporcionavam. Porque quando Paulo escrevia aquelas cartas, é como se ele estivesse ali presente, né? Então, as cartas de Paulo, elas estão distantes de nós há aproximadamente muito tempo, né? Muitos séculos, né?
Então, o que é que nós observamos aqui, amados? É que o Novo Testamento ele é composto por 27 livros, e desses, 13 é de autoria do apóstolo, né, que trata-se das cartas escritas por ele. Primeiramente, ele escreveu 6 cartas para as igrejas diversas. Nós vamos ver aqui Gálatas, né, que ela foi escrita provavelmente da Antioquia da Síria, né, para as igrejas na região da Galáxia, que tem um tema principal dessa carta, né, que é a liberdade cristã. Então, havia um tema principal para as cartas. Eu acho muito interessante isso, né? Nós vemos aqui primeira Tessalonicense, né, que foi escrita para a igreja em Tessalônica, né? Nós vemos que foi durante um tempo em que ele estava em Coríntio, né? E há um tema importante nessa carta, que é a vida cristã e a volta de Cristo, né? Muito interessante isso. Nós temos aqui segunda Tessalonicense, que Paulo ele estava ainda em Coríntio, que tem também um tema importante, né? Que fala sobre o dia do Senhor. E uma das coisas que a gente pode observar nessa carta é o seguinte: fiz o que pude na corrida, cheguei até o fim, guardei a fé. Nós vemos essa questão do apóstolo, né? Essa importância. Nós vemos em 1 Coríntios também, que Paulo ele estava em Éfeso quando escreveu essa carta, e vem falar sobre a divisão e outros problemas. Vejam, amados irmãos, que sempre havia um direcionamento, né? Muito interessante isso. Então, nós temos aí 2 Coríntios, que Paulo estava na Macedônia, e também tem um tema principal que fala sobre o seu ministério, né? Nós podemos aí observar toda a trajetória desses escritos de Paulo, né? Então, nós vemos aqui o livro de Romanos, que ele foi escrito ainda aos cristãos em Roma, né? Quando Paulo estava em Coríntio, né? E este livro ele vai tratar sobre a justificação pela fé. Nós vemos também, amados, que durante o período da sua primeira prisão em Roma, né, Paulo escreveu umas 4 cartas, que são chamadas ou conhecidas como cartas da prisão, né? Nada mais é que Colossenses, né, que foi escrita para a igreja de Colossos, e que tem também um tema principal, porque o interessante é isso, as cartas, ela tem um direcionamento, né? Então, o tema principal seria a supremacia de Cristo. Nós vemos aqui Efésio, né, que também é uma carta que tem um tema principal, que falava sobre a vida prática em Cristo. E eu acho muito interessante, amados, que as cartas de Paulo, ela nos dão uma lição muito grande para a nossa vida, né? Nós temos aqui Filemon, que ela foi escrita para Filemon, né? Tem um tema também principal, que vem falar sobre a questão do perdão, a questão do amor. Nós temos Filipenses, ela foi escrita para a igreja de Filipos, e tem um tema também importante, que vem falar sobre a alegria do Senhor, né? Não se findou aí, porque há também as cartas pastorais, né, que nós conhecemos, que essa é uma classificação para as 3 cartas pessoais que Paulo enviou, né? Então, 2 para Timóteo e uma para Tito, né? Então, o conteúdo é voltado para os pastores. Então, nós vemos aqui, 1 Timóteo, né? Que ela foi para seu discípulo Timóteo, foi escrita, né, para o seu discípulo Timóteo, e que tinha um tema importante, que era aconselhamento pastoral e modo de agir. Olhe bem, amados, como o apóstolo ele se preocupava, né? Essas cartas até hoje nos segue, nos indica ou nos dá uma rota, né, para seguir, né, nos dá orientações. Então, nós temos aqui Tito, escrita também para Tito, né? O tema principal seria a conduta cristã. E, para já finalizar, nós vemos aí 2 Timóteo, né? A carta de 2 Timóteo, que vem escrito para Timóteo como o bom combate. Nós sabemos que o apóstolo, ele combateu o bom combate, né? Guardou a fé, que é muito importante. Eu acho muito interessante quando a gente canta aquele hino, né? Você perdeu tudo aqui, né? Mas você guardou a fé.
Amados, isso é muito importante, né? Quando a gente canta esse hino com firmeza, que podemos perder tudo, né? Mas nunca perder a esperança, a fé, a confiança que nós temos no Senhor e ver, observar este legado que nós estamos escrevendo a cada dia, né? Passar para o nosso aluno a importância desse legado, dessa escrita dessa história que nós estamos levando, escrevendo não só como carta, né? Como existia naquela época que o apóstolo fazia, né? Porque o desejo dele, eu acredito, era estar ali com os irmãos, né? Então, eu acho muito interessante neste tópico que nós vamos estudar sobre estas cartas paulinas. É muito lindo, amados, nós pararmos um pouco para relembrar, né? Essa trajetória. Muito bom, muito maravilhoso. Glória a Deus. É verdade. Eu acho uma coisa muito interessante também, né, querida professora Rosimar, que a irmã Hanan também vai trazer também a sua colaboração, é que havia muitos problemas na igreja daquele primeiro século pelo fato da igreja ali estar desenvolvendo, né? Hoje, nós já temos, por exemplo, uma formação, né? Já temos muitos pastores que, quando vai para uma igreja, já são pastores formados, experientes, nós temos cursos teológicos, nós temos muitos subsídios, diversos livros, pregações, para nós. Enfim, nós temos muitos meios de nos fortalecermos e de sermos edificados. Mas naquela época, a igreja do primeiro século estava nascendo ali. É por isso que tem tantos problemas, né? Há muitos problemas. E é interessante que para cada tipo de problema, Deus ele dá sabedoria para que Paulo saiba tratar aquele problema. E isso é muito lindo. Por quê? Porque a palavra, ela sempre vai ser, e muitos se utilizam disso, como que a palavra é uma bússola, no sentido que a palavra ela sempre nos dará um norte. E é verdade. A palavra ela sempre nos trará uma luz para que nós venhamos caminhar, até porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, para que nós venhamos caminhar e enfrentando os nossos problemas, qualquer que sejam eles, a palavra ela nos ajuda a vencermos esses problemas. Isso é muito interessante porque a igreja do primeiro século tinha muitas problemáticas, só que algumas problemáticas que a igreja do primeiro século tinha, as igrejas de hoje em dia ainda têm. E a palavra ainda hoje continua sendo uma bússola para orientar e dirigir essas igrejas. Então, eu acho Deus maravilhoso, porque Deus, até porque Ele é o nosso Criador, Cristo veio ao mundo, se fez homem. Então, Deus ele nos conhece por inteiro e conhece as nossas mais vil necessidades, conhece os nossos passos, conhece a nossa vida, a nossa estrutura. Ele nos conhece por inteiro. Então, caro professor, eu queria só reforçar o que a irmã Rosimar falou. Nós precisamos, nessa última aula, também reforçar a importância que é a palavra de Deus, como que a nossa regra de fé precisa estar nela, porque ela é a bússola para a nossa vida e para o nosso caminho, para a nossa caminhada. E os nossos problemas serão resolvidos se por ela deixarmos ser guiados. Porque a palavra ela tem orientação para tudo. Percebamos que para tudo da nossa vida, a palavra tem uma orientação, tem um ensinamento, tem um direcionamento. Seja na área sentimental, seja na área relacional, seja na área financeira, seja na área profissional e principalmente na área espiritual, a palavra ela sempre trará um ensinamento. Então, caro professor, e era essa palavra que eu queria só corroborar, encerrando aqui junto com a irmã Rosimar, a irmã Ana, a irmã Rosimar vai fechar esse terceiro bloco, mas fazer o adolescente entender que a palavra ela é importante. É importante, não podemos viver sem ela, porque ela é o guia para os nossos passos, é o guia para a nossa vida. Sem ela nós vamos perecer. Mas com ela, examinando a palavra, todo dia, ela será a nossa bússola e nós não cairemos em perdição. Deus, ele é sábio em tudo, né? E como a igreja estava, como o irmão Felipe falou, a igreja estava caminhando, crescendo, né? Dando seus primeiros passos na criação da igreja naquela época. E Deus se utilizou de Paulo para criar essa estrutura de como seria a igreja, né? Através das suas cartas, através das suas epístolas. E
todos nós somos diferentes. Todos nós temos problemas diferentes e a gente visualiza isso também nas cartas. Cada povo tem a sua dificuldade, mas Deus é tão sábio que ele usou Paulo, né, para a cada lugar nos ensinar, né, e ensinar aquele povo a andar segundo a sua vontade. E uma coisa que me chamou a atenção quando a irmã Rosimar estava falando aí das cartas, eu lembrei a carta de Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos. Paulo não tinha nem ido a Roma, né? Ele ouviu falar das dificuldades de Roma e o Espírito Santo fez ele escrever a carta de Roma, lhe inspirou para escrever a carta aos romanos. E quando ele chegou em Roma, através da sua carta escrita aos romanos, o amor dos cristãos pela vida de Paulo, o carinho que eles tinham por Paulo, o cuidado que eles tinham pelo homem de Deus, né, que era Paulo, era tão grande que por causa da sua atitude de escrever a carta aos romanos e lhes ajudar naquilo que eles estavam precisando, né? Foi externado através do seu carinho, do seu cuidado, quando Paulo chega a Roma, né, para ser preso, que nós estudamos. Então, nós vemos nessas epístolas, nessas cartas, o cuidado de Deus para com o seu povo, o cuidado de Deus para nós, conosco, o seu amor, né? O seu cuidado para que a gente tenha aonde procurar e aonde saber quando a gente tiver alguma dificuldade. A gente não vai precisar que mais ninguém escreva e nos oriente. Nós já temos a nossa bússola, como diz o irmão Felipe. Deus ele já se encarregou de deixar registrado e deixar escrito, né? Para que a gente possa já nos orientar e saber quando a gente tiver uma necessidade. Porque essas cartas elas podem ter sido escritas há muitos anos atrás, mas elas ainda são muito atuais. Se a gente lê-las, a gente vai ver que muitas coisas nós estamos vivendo hoje, né? E os últimos dias estão chegando e muitas coisas que Paulo escreveu estão sendo cumpridas, né? Como profecia dele através de Jesus Cristo. Então, assim, não deixar de levar em consideração de que realmente há necessidade da gente conhecer as palavras dessas cartas, de a gente conhecer e tê-las como o nosso guia, né? É a palavra do Senhor. É isso mesmo, irmã Hanani. Eu fico muito emocionada e muito feliz em ter participado dessa lição tão maravilhosa, né? Porque esse trimestre foi muito maravilhoso. Todo esse percurso do apóstolo foi muito bom, foi muito maravilhoso, foi de muito aprendizado para o nosso aluno. E uma das coisas importantes é que nós podemos observar, como você citou, a igreja de Romanos, né? O cuidado, né? Mesmo sem conhecer, isso é muito lindo, né? Da gente transmitir para os nossos alunos. É muito importante isso. E nós sabemos que as cartas, elas eram muito importantes, porque através das cartas, elas transmitiam a fé cristã, ela transmitia aquilo que o apóstolo não podia, certamente, porque naquela época não existia telefone como existe hoje, né? Mas a gente vê o cuidado que o apóstolo tinha, não só com os novos convertidos, mas também com a liderança, com os pastoreados. Ele tinha aquele cuidado de advertir, de orientar, né, de exortar, né? Eu acho muito importante. E eu tenho certeza que esta lição, os alunos vão sair daqui de outra forma, né? Vão concluir esse trimestre com um pensamento diferente, né? Que eu acho muito importante, porque essa forma da escrita das cartas, ela é muito bom, porque é maravilhoso, porque nós podemos ler essas cartas, irmãos, e nos alimentar, né? Aprendermos, né? Coisas maravilhosas, ensinamentos, né? Do apóstolo, que ele nos deixou, esse legado que ele nos deixou, como direcionamento. É muito importante isso, meus amados. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz, cada professora Hanani, cada professora Rosimar, concluindo aqui a lição 13 e concluindo também essa lição do terceiro trimestre tão abençoado, tratando sobre este homem de Deus, que é o apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvidas, é um dos personagens que mais nos cativa pela sua entrega à causa do evangelho, pelo seu amor a Cristo, pelo seu amor em servir.
Paulo é um homem que dedicou-se, após a sua conversão, totalmente ao Senhor Jesus e na missão de expandir a igreja de Cristo para que todos os homens pudessem ouvir a mensagem da cruz e a mensagem de salvação. Nós precisamos compreender, caro professor, caro amante da IBD, caro você adolescente que está nos assistindo. Eu fui pregar esses dias em uma congregação e o adolescente, eu escuto você no podcast do ENEC, eu disse, glória a Deus. E, cara, você adolescente, você precisa entender, nós precisamos entender que assim como Deus usou Paulo para deixar um legado, qual até os dias de hoje fala, Deus também ele quer nos usar. Todos nós temos uma missão aqui na Terra, todos nós temos um propósito, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor ele quer nos usar para muitas pessoas. E nós precisamos compreender que aquilo que nós estamos construindo será o nosso legado. E o nosso legado ele não pode ser calado se nós venhamos a morrer sem que Jesus volte, porque nós morreremos guardando a fé, como Paulo, e estaremos aguardando a vinda do Senhor. Mas nós precisamos entender que o Senhor quer nos dar para algo muito grande, para que a nossa vida, o nosso legado, seja inspiração também para outros irmãos na fé. Precisamos compreender que assim como Deus usou Paulo, ele também quer nos usar e o nome dele continuará sendo glorificado através da nossa vida e da nossa existência. Estou muito feliz e eu queria agradecer mais um trimestre vencido, professora Hanani, professora Rosimar, que bênção que o próximo trimestre que será a bênção para a nossa vida em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanani, eu quero aqui agradecer, né, por esse trimestre tão abençoado dos nossos professores, nossos alunos que estão sempre na escuta, que contamos com vocês para o quarto trimestre, tá bom? Aqui está a nossa lição, já estou degustando da nossa lição, está maravilhosa, viu, queridos professores? E quero só dizer para vocês que está vindo aí um quarto trimestre recheado de dicas pedagógicas, viu? Para vocês aí no nosso podcast. Um abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a aula que vocês, professores, vão dar, né? E que nós tenhamos, neste final de trimestre, né? Ter como exemplo, o título da nossa lição foi Apóstolo Paulo, Grande Missionário. Que nós tenhamos passado para os nossos alunos e para quem nos escuta, que temos que ter esse grande homem como nosso exemplo, né, de sermos missionários, que a gente inicia a nossa vida missionária onde? Dentro da nossa própria casa, né? Então, vamos incentivar os nossos adolescentes a estar ouvindo, buscando a palavra do Senhor, orando, jejuando e começando essa vida missionária dentro de casa, né? Com os nossos familiares, com os amigos que estão por perto, né? Muitas coisas, como o irmão Felipe estava dizendo, Deus quer nos usar para muitas pessoas e até alguns para multidões, né? Pregar para multidões, falar a mensagem de Jesus Cristo para multidões. Mas temos que nos preparar de agora. Se você tem essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor, procure, busque, né? Que lá na frente você vai ver que o propósito do Senhor vai ser cumprido na sua vida. Que Deus abençoe e vamos entrar para um próximo trimestre abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. E assim, quando Paulo conclui essas últimas palavras, dizendo que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, mas ele guardou a fé, e agora a coroa de justiça, a coroa da vida, minha está guardada, mas não só a mim. Paulo compreendia que a coroa não era privilégio dele. Paulo compreende que a coroa é legalidade para todos aqueles que amam. Então ele vai dizer, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Assim como Paulo, a coroa de Paulo será entregue a Paulo, o Senhor há de entregar também a coroa para mim e para você, porque o Senhor quer nos usar, está nos usando e o seu nome continuará sendo glorificado. Que Deus abençoe. Esse foi mais um podcast do DENEC, Departamento de Ensino Cristão da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte. Nós queremos louvar a Deus por mais um trimestre vencido. Obrigado, irmã Hanani, obrigado, irmão Rosimar, as professoras abençoadas por Deus por estarem conosco.
e até o próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.